Transtorno de personalidade borderline, o transtorno que mais gera dúvida. Olá, sou Renata Gonçalves, médica, psiquiatra, falando hoje sobre transtorno de personalidade borderline. Esse transtorno de personalidade, ele é caracterizado por um padrão de instabilidade e hipersensibilidade nas relações interpessoais, instabilidade da percepção de autoimagem, intensa variação de humor, grande irritabilidade. A prevalência média aqui no Brasil fica entre 2% e 6%, sendo que entre a população de pacientes internados sobe para 20%. 75% das pessoas com transtorno de personalidade são mulheres, embora esse número nos Estados Unidos fica de um homem para uma mulher, o que quer dizer que ou nós aqui no Brasil estamos subdiagnosticando os homens ou hiperdiagnosticando as mulheres. As comorbidades, ou seja, doenças que existem junto com transtorno de personalidade, na maioria das vezes, comumente, são transtorno de ansiedade generalizada, transtornos depressivos, transtornos de estresse pós-traumático, transtornos do humor como bipolar, além dos transtornos alimentares, uso abusivo de álcool, drogas e até a dependência química. Sabe-se que estressores durante a primeira infância, como abuso infantil, abuso sexual, negligência, abandono e até perda de um genitor, um pai, por exemplo, é muito comum em quem tem o diagnóstico de transtorno de personalidade borderline na vida adulta. Parentes de primeiro grau de pessoas com esse transtorno, elas têm 5 vezes mais chance de desenvolver esse transtorno ao longo da vida. Então vamos a alguns sinais e sintomas que acabam definindo, gerando a base para o nosso diagnóstico no transtorno de personalidade borderline. Fique ligado aí. Esses pacientes, essas pessoas, elas quando pressentem um abandono real ou imaginário, elas costumam reagir ou de forma muito agressiva, ou elas têm uma tendência a mudar de opinião muito rápido acerca das pessoas. Elas, com pouco tempo de convívio, elas acabam se identificando e realmente se entregando demais a esses relacionamentos, exigindo muito em troca, exigindo passar muito tempo juntos, exigindo compartilhar várias coisas. E às vezes, quando a pessoa não oferece aquilo que ela espera, ou ela age com indiferença, anula aquela pessoa, ou então ela direciona uma raiva, uma impulsividade. Então, ao mesmo tempo que ela pode amar demais uma pessoa, ela pode simplesmente tirar de cena e esquecer que essa pessoa existe. Ou realmente gerar um ódio, uma raiva absurda contra essa pessoa. Sendo, além de sarcásticas, às vezes até agindo com agressão física. Embora elas se vejam muitas vezes, a maioria das vezes, na verdade, como pessoas más, elas não são. Elas são pessoas que têm empatia por outras pessoas, mas elas se sentem como se não pertencessem a esse mundo, como se tivessem um vazio por dentro. Essa é uma queixa muito comum. Outra característica muito comum é a autossabotagem. É aquele tipo de pessoa que quando está prestes a se formar na faculdade desiste, ou quando está num relacionamento afetivo, um namoro, um relacionamento que está indo bem, ela dá um jeitinho de estragar e sai fora. Ela sabota também as relações interpessoais. Isso claro, sem ter essa clareza de pensamento. E a impulsividade, além de muitas vezes ela direcionar a outras pessoas, ela direciona a si própria na forma de automutilação, na forma de ideação suicida
E é importante a gente salientar aqui que a automutilação, que muitas das vezes pertence a esse grupo de pessoas com transtorno de personalidade, não é esse único sintoma que fecha diagnóstico. Esse comportamento de automutilação pode estar presente em outros transtornos psiquiátricos também. São pessoas que podem apostar em jogo de azar, podem participar do sexo inseguro, direção perigosa, compulsão por comida, por compra excessiva, além de abusar do álcool, das drogas e muitas vezes abusarem também de medicamentos, remédios para emagrecer, laxantes, e podem até desenvolver a dependência de substâncias, né? Não só as lícitas como as ilícitas. Elas são pessoas autodestrutivas, né? Não só pelo comportamento de autossabotagem, como automutilação, como também da ideação suicida. As pessoas com esse transtorno de personalidade, elas têm um risco aumentado em 40% de cometerem o suicídio. Episódios dissociativos, como se parte dela saísse ou ela tivesse uma sensação de irrealidade do ambiente, como se ela vivesse num filme, num ambiente que não fosse real. Sintomas paranoicos, delírios e alucinações podem estar presentes quando há estressores graves, agudos nesses pacientes. Essas pessoas podem fazer esforços exagerados na tentativa de evitar abandono, como ameaças de se automutilar, de se matar, até a agressão física mesmo, direcionada à pessoa em questão. Resumindo, é uma pessoa que se autossabota, seja fisicamente ou nas relações de trabalho, interpessoais, de relacionamento afetivo, acadêmicas, enfim. É uma pessoa que se expõe a riscos com facilidade, pode desenvolver transtornos alimentares, pode desenvolver abuso e dependência de álcool, drogas ilícitas, ilícitas. Tem uma impulsividade e um controle da raiva prejudicados, tem com frequência uma queixa de se sentir vazio por dentro ou de não pertencer ao local, à sociedade, à família que está inserida, tem um risco de suicídio muito maior que a população normal e um medo muito grande do abandono. Então não quer dizer que a pessoa que tenha o comportamento de se automutilar, ela seja uma pessoa com diagnóstico de transtorno de personalidade borderline. Ele pode estar presente em outros transtornos, assim como a pessoa pode ter o transtorno de personalidade borderline e não se automutilar, tá? Então, a gente precisa de sinais e sintomas para fechar um diagnóstico. Não é um único sinal, um único sintoma que fecha o diagnóstico para nada na psiquiatria. E o diagnóstico é clínico, não existe exames laboratoriais ou de imagem, é somente através da avaliação psiquiátrica e psicológica que nós fechamos o diagnóstico. Dúvidas? Escrevam aí.